Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto de quarta-feira. Essas são as nossas quartas de clamor. Olha, eu já queria pedir para que você enviasse esse link para pessoas que você sabe que precisa receber isso hoje. Eu tenho certeza que vamos ver um momento muito maravilhoso aqui na presença de Deus. Então envie para que mais pessoas tenham acesso a isso. E para começar esse culto, eu já queria iniciar com uma oração. Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom e o Senhor tem nos dado oportunidades, mesmo em um tempo de crise, Pai, num tempo complicado, o Senhor tem sido bom ainda, tem cuidado da gente, Pai. Se nós estamos aqui, Pai, pelo Teu amor, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Jesus. Para que o Seu Espírito seja derramado neste lugar, Senhor, além das telas, Pai. Que o Seu Espírito seja tocado nos corações das pessoas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Usa a minha vida, Pai, usa a vida do grupo de louvor, Senhor. Queremos sentir mais do Senhor hoje, Pai. Amém. Vamos adorar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Quando as trevas me cercarem, cantarei ao Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Glorioso nome bendirei, o soberano. Pega suas mãos e cante. Em ti confiarei. Só em ti nós confiamos, Jesus. Tu és o meu Senhor. Aleluia. Nessa noite nós bendizemos o teu nome, Senhor. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor. Nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Aleluia, glorifica Jesus. Te adoramos, Senhor. Paz do Senhor mais uma vez. Hoje vou ministrar uma palavra que ela vem queimando muito no meu coração há umas 2 semanas mais ou menos. Foi um dia que eu estava em casa ouvindo uma outra pregação e
Deus foi colocando coisas no meu coração, então mostrei para meus pais e eles disseram que eu teria que pregar aqui. Eu fiquei até meio nervoso no momento, falei, não queria, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas. E para começar, eu queria ler Marcos 8, do 27 ao 29, queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia e de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outro, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Olha o que acontece aqui, queria que vocês meditassem comigo. Jesus, ele era uma pessoa que ele caminhava por várias regiões naquela época, passava por várias cidades, e por onde ele passava, ele juntava muita gente, sempre fazia milagres, suas pregações eram famosas, suas parábolas, seus sermões. Só que ele queria saber se as pessoas conheciam ele. Então ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos respondem, né, dizendo que o povo dizia que ele era João Batista, Elias ou alguns dos profetas. E aí a gente vê que tem um erro no povo. O povo, ele via Jesus, ele acompanhava os seus sermões, ele estava lá quando Jesus fez seus milagres, mas o povo não tinha certeza ainda de quem era Jesus. Eles confundiram Jesus. E a gente não pode fazer isso, sabe? Porque a nossa fé, o motivo da gente estar aqui hoje é baseado nele. Então, como a gente vai falar de uma pessoa, como a gente vai estar aqui num lugar fazendo tudo isso para uma pessoa que a gente não conhece verdadeiramente? Isso não bate a conta, sabe? Precisamos entender quem ele é. E o primeiro de tudo eu já queria dizer que o grande erro deles é confundir Jesus com um profeta. Ele não é apenas isso. Jesus é muito mais que um profeta. E sabe por quê? Se você olhar o Velho Testamento, sobre o que os profetas falavam, eles falavam sobre Jesus. Os profetas já anunciavam a vinda dele. Então, como ele seria um profeta, sendo que os profetas já falavam dele? Outra coisa, acho que ainda maior até, os profetas já falavam no nome de Jesus. Se você olhar as citações lá no Velho Testamento, várias vezes se iniciava as falas dos profetas assim: assim diz o Senhor. E aí eles diziam o que eles queriam. Jesus sendo o Senhor, eles estavam falando em nome dele, sobre a vinda dele. Então, como a gente limita Jesus a apenas um profeta? Não é possível, ele é muito maior que isso. Entende? E acho que outro erro que a gente comete muitas vezes, eu já vi muita gente colocando isso, é comparando Jesus, não só com profetas, mas com outras pessoas. A gente vê aquelas pessoas que foram boas daqui na terra, que lutaram por paz, amor. A gente pode citar, não sei, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. São pessoas que fizeram grandes coisas para a humanidade. E muitas vezes a gente vê comparando elas com Jesus. Só que deixa eu te explicar uma diferença entre essas pessoas e Jesus. Elas eram pessoas boas, sim, elas fizeram coisas boas para a humanidade, mas se você pegar a história delas, vocês vão encontrar vários erros. Às vezes as formas que eles pregaram aquilo que eles tinham que pregar foi errada, machucou pessoas. Mas agora, se você olhar a história de Jesus, pode olhar a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, não importa, você não vai achar um erro de Jesus, porque Jesus não é só uma pessoa boa, Jesus é uma pessoa perfeita. Entendeu? Então não tem como a gente comparar ou colocar no mesmo patamar Jesus com essas pessoas. Outra, até na Bíblia mesmo, tinha outros influenciadores, são citados. Atos 5, quando Pedro e João eles estavam pregando a palavra de Deus, isso pós Jesus já ter subido aos céus, os fariseus eles queriam acabar com isso, então eles levam ele para um julgamento, Pedro e João, né? E aí eles falam: o que a gente vai fazer com eles? A gente tem que matar eles, prender, não sei. E aí um outro fariseu, Gamaliel, ele se levanta e ele fala: olha, a gente já teve outros influenciadores. Ele cita dois, ele cita Teudas e Judas, que foram pessoas que levantaram umas rebeliões ali, tinham até cerca de 400 seguidores. Só que quando eles morreram, acabou. Os seus discípulos se dispersaram e o que ele era pregado não foi mais. Acabou, simplesmente desapareceu. E aí ele fala: se isso não for de Deus, o que Pedro e João estão pregando, vai acabar também uma hora. Só que se for de Deus, a gente não vai ter como impedir. E a gente tem a resposta viva hoje. Se a gente está aqui hoje, é porque não teve como impedir. Eu vou te dar uma diferença. Teudas e Judas, eles morreram e acabou.
Jesus, ele morreu também. Só que a diferença é que 3 dias depois ele ressuscitou. Então o evangelho dele não parou ali. Seguiu, foi muito além. Na verdade, a morte dele, a ressurreição era só o começo de tudo. Isso já foi 2000 anos atrás, mas hoje a gente prega o nome dele ainda. Entende? Acho que é um erro muito grande a gente comparar Jesus, tentar colocar Jesus como pessoas meros mortais, sabe? Criaturas. Ele não é criatura, ele é criador. Outra, acho que uma grande diferença, uma das coisas que eu acho mais incrível ainda em Jesus, é que assim, se você pegar essas pessoas, tanto os influenciadores ali da época da Bíblia, quanto os de hoje, pessoas famosas de hoje, jogadores de futebol, atrizes, atores, eles são famosos, mas eu acredito que Jesus seja a pessoa mais famosa do mundo. A gente já tem milhares de anos, várias gerações estudando sobre ele, falando sobre ele, seja bem, seja mal, sempre vão falar sobre ele. O nosso calendário é dividido pela vida dele. Então, eu posso afirmar que Jesus é a pessoa mais famosa do mundo. Só que sabe uma diferença também entre Jesus e as outras pessoas famosas? Essas pessoas, elas estão sempre rodeadas de gente, rodeadas de seguranças. E assim, quem tem acesso a elas? São apenas a família ou pessoas muito influentes. Jesus, sendo a pessoa mais famosa do mundo, ele ainda é acessível para todo mundo. Isso desde a época da Bíblia até hoje. Na época da Bíblia, Jesus ele quebrou vários paradigmas. Ele andava com quem ninguém andava. Ele sentou com prostitutas, ele sentou com ladrão, com cobradores de impostos. Ele andou com os leprosos, que eram o povo que ninguém chegava perto. E essas pessoas, hoje a gente tem um acesso ainda maior a Jesus, porque após a sua morte, ressurreição e ida aos céus, ele deu um acesso que a gente não precisa nem ir até onde ele estava passando, até onde ele estava pregando. Hoje aqui, nesse momento, a gente está falando com Jesus, aqui com uma conversa com Ele. Ao mesmo tempo que eu converso com vocês, eu converso com Ele. Olha que incrível, a pessoa mais famosa do mundo está a um passo de distância da gente. É só falar, oi Jesus, e Ele está aqui, sabe? É muito grande isso. Mas olha, eu já dei alguns atributos dele, já falei algumas coisas sobre ele, só queria dizer que isso não passa de uma introdução ao que ele é. Isso não passa talvez de uma teoria, isso aqui todo mundo pode saber, só você abrir a Bíblia, ler um pouco, você vai entender. Só que eu quero dizer também que conhecer Jesus, entender quem Ele é, não é só ler suas escrituras, não é só ver seus atributos, mas é experimentar, é ter relacionamento com Ele. Eu vou te perguntar, quem é a pessoa que você mais conhece no mundo? A pessoa que você conhece, tipo assim, 100%. Provavelmente vai ser seu marido, sua mulher, seus filhos, talvez, seu pai. São pessoas que você tem muita convivência, que você tem relacionamento diário. É assim que se conhece uma pessoa. Com Jesus não é diferente. Nós temos que ter relacionamento, precisamos ter convivência, dia após dia estando com Ele, abrindo o nosso coração. Essa é uma das melhores formas de conhecer Jesus, é convivendo com Ele. E talvez seja por isso que a gente acha que a gente conhece, mas muitas vezes a gente não conhece de verdade. Eu quero ler agora Marcos 8 ainda, só que do versículo 31 a 33 agora. Continuidade. Quero que você acompanhe. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a respeito disso. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Porém, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Vocês entendem o que aconteceu aqui? Pedro, o mesmo discípulo que tinha falado no versículo anterior quem era Jesus, que ele tinha afirmado, tu és o Cristo, a gente vê na sequência do versículo que ele não tinha entendido ainda quem era Jesus direito, porque se ele tivesse completo entendimento de quem era Jesus, ele nunca tentaria repreender Jesus, tentar impedir Jesus de morrer, que era o plano de salvação para a gente. E Pedro ele não tinha compreensão ainda. Você pode perguntar para mim, como ele não tinha, se ele conhecia Jesus, os atributos dele, e ele andava com Jesus? Aí eu falo, vai além disso também. Ele conhecia sim, ele andava com Jesus, só que faltava em Pedro uma coisa muito grande, faltava dependência, faltava confiança. Pedro ele não tinha isso. A gente pode ver vários relatos que Pedro era muito impulsivo, que ele era muito autossuficiente. Então ele não confiava completamente em Jesus ainda. Ele até tinha relacionamento, mas faltava confiança. A gente pode ver isso porque talvez ele tinha medo ali de que se Jesus fosse morto, Jesus fosse preso, acabasse, ele não voltasse mais. Sabe?
a visão dele não foi ampliada, ele não pensava no que ia vir depois, ele estava ali muito no momento. A gente pode ver isso depois ainda, quando Jesus fala para Pedro que ele negaria ele 3 vezes, Pedro diz que não, que nunca negaria Jesus, que morreria por ele. Só que o que acontece? A gente vê mais para frente Pedro negando Jesus 3 vezes. E aí ele se lembra daquilo, nossa, Jesus realmente me falou. E aí ele fica com o coração amargurado, e ele começa a entender, nossa, realmente devia ter confiado em Jesus. Só que mesmo assim ele ainda fica com o pé atrás, porque Jesus foi morto ali. E quando Jesus ressuscita, vários discípulos eles ficam meio espantados, como se eles não soubessem disso, sabe? Você vê que faltava neles uma confiança em Jesus. Jesus tinha avisado, só que eles não tinham absorvido isso ainda. Talvez a confiança em Jesus deles fossem apenas nos milagres. Talvez eles só acreditavam no que eles estavam vendo ali no momento. Eles não podiam ver além. E eu quero te dizer, a gente precisa tentar ver além, enxergar mais com Jesus, a gente precisa confiar mais nele. Só assim a gente vai entender os planos dele. Entendendo os planos dele, a gente entende mais de quem ele é também. E olha, eu queria dizer ainda que Pedro, ele vai ter um completo entendimento ali, eu acho, não completo ainda, né, porque sempre falta mais, porque Jesus é algo que a gente não consegue colocar numa fórmula, numa palavra. Ele vai entender um pouco mais de Jesus quando Jesus está de novo com ele na praia e ele pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama Jesus. Eu acho que é algo didático de Jesus. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Acho que é para reafirmar. E aí Pedro, eu sinto que ele é um coração quebrantado mesmo, sabe? Amargurado, com vergonha até de ter negado Jesus, sabe? De não ter confiado. E aí ele fala, não, Jesus, eu confio em você, eu te amo mesmo. Eu te amo de todo o meu coração. E ali a gente vê que quando a gente confia em Jesus, Jesus também confia na gente. Porque quando ele diz, sim, Jesus, eu te amo, Jesus fala, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Então ao mesmo tempo que Pedro confia em Jesus, Jesus dá um voto de confiança para Pedro também. Não, você vai construir a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja em cima de você. Sabe, é algo muito grande isso. E eu vou repassar com vocês o que passaram. Se você vê, é o mesmo processo do que conhecer uma outra pessoa normal. O que você faz quando você vai conhecer alguém? Você pergunta o nome, a idade, entende ali o básico da pessoa, que foi o que eu falei para vocês no começo. Depois você vai criando relacionamento, você vai conhecendo, convivendo, e aí depois você tem confiança. É o passo normal, é um processo simples. Só que às vezes com Jesus eu acho que é complicado demais, né, pra gente. Às vezes a nossa vida está corrida demais, e a gente não tem tempo para esse processo. A gente desiste, a gente se cansa do processo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se cansaram do processo. Eles tinham livre acesso a Jesus todos os dias. Deus estava lá, caminhava com eles no jardim todos os dias. Mas eles simplesmente cansaram do processo. Eles foram para o lado mais fácil. A serpente falou, não, vocês vão ter um entendimento do bem e do mal, vocês vão ser igual a ele. Cara, eles tinham convivência já, eles podiam estar ali todo dia, eles teriam um entendimento. Deus estava ensinando tudo para eles. Mas eles se cansaram do processo. Nós não podemos nos cansar do processo. Nós temos que continuar firmes, buscando relacionamento, buscando ter confiança nele. Esse é o nosso dever, nós devemos viver pela resposta dessa pergunta de quem ele é. Nós devemos viver por isso. Essa semana, eu fui lendo um livro, que até me ajudou muito nessa mensagem, que é um livro do Alessandro Vilas Boas, que chama Quem é Jesus, que ele fala muito sobre isso. E cara, esse livro abriu meus olhos, porque eu, nascendo de um lar cristão, sendo filho de pastor, muitas vezes eu achava que eu já conhecia Jesus em tudo. Cara, eu ouço a palavra de Jesus desde que eu nasci, já conheço ele. Só que aí, até lendo esse livro, eu falei, nossa, quanto que falta para mim, né? Falta muito para conhecer Jesus. Eu posso até conhecer as histórias, as teorias, mas falta relacionamento ainda. Quantas vezes eu deixei de confiar nele? Sabe? A gente precisa ir buscar mais, a gente precisa ter mais vontade, ter mais fome, mais sede de descobrir quem ele é. Temos que viver por isso. E lendo até o livro, eu estava pensando em uma coisa e eu cheguei à conclusão assim que conhecer Jesus é mais do que entendê-lo intelectualmente, é experimentar de fato tudo o que ele pode fazer, e tudo o que ele pode fazer constitui quem ele é. Então nós só teremos entendimento quando a gente experimentar, quando a gente buscar,
E neste momento eu queria que você fechasse os olhos comigo, a gente vai fazer uma oração. E eu quero pedir para que você se renda totalmente agora. Coloca a mão no seu coração e peça isso de todo o seu coração. Feche seus olhos. Senhor, eu quero que a gente tenha mais fome hoje, Pai. Mais fome de conhecer quem o Senhor é. Pai, eu quero te pedir um entendimento. Que nós, Senhor, abra nossa mente de uma forma que o Senhor nunca fez antes. Que nós possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor pode fazer. E que é muito pra gente. Mas nos dá um pouquinho, Pai. Nos dá um pouco e nós entendemos um pouco de você, Pai. Nós precisamos viver por isso, Senhor. Viver pela resposta a essa pergunta de quem o Senhor é. Se revela a nós, Pai. Pai, queremos ter mais experiências, queremos sentir mais aquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos confiar. Nós queremos ir além, não queremos ver só o que está ali nos momentos. A gente não quer só seus milagres, a gente quer os seus pés. A gente quer tudo. Dá um pouco para nós, Jesus. Oh, Jesus, declara agora, a gente vai cantar que você quer conhecer Ele. Então diga isso com todo o seu coração, que você quer conhecer Jesus. Você quer entender mais dEle. Declare isso. Quero conhecer Jesus. Cante com todo o seu coração essa verdade. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado, Ele é o mais belo. o mais belo entre Ele está acima de todos. milhares. Oh, como é lindo, Jesus, como o Senhor é lindo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você vai cantar o nome dEle agora. Quero que você chame por Ele agora. Declare esse nome pedindo para que Ele esteja com você agora, nesse momento. Ultrapassando as telas de telefone, de celular, de televisão, tudo. Você vai sentir Ele nesse momento, declarando o nome dEle. Ele é Yeshua. Cante isso com todo o seu coração. Te adoramos, Jesus. Meu amado. O amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Eu creio que hoje a gente conheceu um pouco mais dEle. Mas não pode parar por aqui. Como eu falei, é um processo. Isso aqui é só um estopim. Isso aqui é um pouco de uma receitinha para você buscar mais. Mas eu realmente vou orar todos os dias para que todos nós tenhamos mais sede, mais fome, para buscar cada vez mais Ele. Para cada vez mais entender que Ele é sim o amado mais belo entre milhares. Eu oro por isso. Glória a Deus. Irmãos, eu estava nervoso ali pelo Alexandre, porque é um desafio pregar a palavra, mas graças a Deus, Alexandre, pela sua vida, assim como os outros jovens que têm vindo aqui, Deus tem usado, Ele usou a sua vida nessa noite de quarta-feira. Eu queria orar junto com vocês pela vida do Alexandre,
para que Deus o use para a glória dele, não só aqui, mas em todos os lugares que Deus assim o quiser levar. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que foi liberada aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nós, ó Deus amado, celebramos ao teu nome, nós exaltamos ao teu nome, porque o Senhor, ó Deus, conhece as nossas necessidades, as nossas fragilidades, e então, ó Deus amado, pedimos ao Senhor que mesmo assim continue derramando o teu poder sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e assim nós te pedimos, continua levantando jovens nesse lugar, para ministrar a tua palavra, com ousadia, com autoridade, ó Pai amado, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, para a tua glória, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, Alexandre. Vamos louvar esse cântico mais uma vez, para a gente continuar clamando ao Senhor nessa noite de clamor, em meio a essa pandemia, em meio ao aumento de casos e de mortes na cidade de São Paulo. A gente precisa clamar ao Senhor, porque Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor que pode operar milagres em nossa casa, em nossa família. Aleluia. Senhor, nós queremos mais de Ti. Aleluia. Aleluia. Queremos mais de Ti, Senhor. Eu quero Te adoramos, Jesus. Meu amado é, Ele é o nosso amado. mais belo em Aleluia. milhares, Jesus. em Nós milhares. chamamos pelo Teu nome nesse Meu lugar, porque no amado nome de é, Jesus todas as coisas podem acontecer. Tudo impossível se torna possível por causa dEle. em milhares. Meu amado, Meu Buscamos a amado Tua é, face, Senhor. o mais Buscamos a Tua belo presença. em Que o Teu poder seja milhares. derramado sobre nós. Que a Tua glória seja derramada sobre a nossa vida. Meu Deus, aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão, ó Deus amado, em estado grave, precisando de respiradores. Ah, meu Deus, todas as outras enfermidades que tem, ó Deus, atingido a humanidade, nós colocamos diante do Teu altar, porque no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o milagre pode acontecer nessa noite. E nós clamamos a Ti, ó Pai. Temos outros problemas que enfrentamos, o desemprego, a economia, meu Deus, mundial, que cada dia preocupa mais os grandes empresários, o governo, ó Deus amado, tanto municipal, estadual e federal, as igrejas, as instituições. Ah, meu Deus, mas diante de tudo isso, os nossos olhos estão postos em Ti. Então declaramos nessa noite, Yeshua. Pega a tua voz e declare. Aleluia. Aleluia. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, Jesus. É isso que nós estamos dizendo. Ele é poderoso, Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é o amado das nossas vidas. É aquele que aguardamos. Vem buscar a tua igreja. Vem buscar a tua glória. Nós o aguardamos. Aleluia. Pega as suas mãos onde você estiver e só adore o nome de Jesus. Só glorifique o nome de Jesus.
só chame para junto de ti a presença gloriosa de Jesus. Aleluia, aleluia. É uma noite, meu Deus amado, que nós reservamos esse tempo para exaltá-lo, para glorificá-lo, para buscar a tua face e a tua presença. Seja para sempre proclamado o nome de Jesus em todos os lugares da terra. É a nossa oração, é a nossa adoração nessa noite. Aleluia, aleluia. Glorificamos o teu nome e te exaltamos, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que momento maravilhoso na presença do Senhor Ele nos proporciona nessa noite. E agora a gente vai poder adorá-lo também através das nossas ofertas. Aquilo que você pode, aquilo que você propôs no seu coração. Eu queria pedir que você fizesse agora a sua contribuição. Aí está a conta sendo projetada e você pode fazer um depósito ou mesmo uma transferência a partir do seu aparelho celular, a partir do seu computador, do seu aplicativo. Você pode ofertar essa obra e Deus continuará provendo, porque é assim que Ele faz, é assim que Ele tem feito. Se você também vai devolver o seu dízimo, faça isso com fé, faça isso com alegria. 10% de toda a sua renda, de toda a minha renda, nós devemos oferecer, devolver na casa de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Nós temos também o aplicativo que a gente manda no grupo da igreja, aqui dos membros de Parque do Chaves, e você pode ainda fazer através do boleto bancário ou do cartão de crédito. Você tem essas 3 formas de poder ofertar, de poder devolver o seu dízimo e exercer assim, em tempos de crise, a sua fidelidade. Deus é fiel em todos os tempos, e nesse tempo Ele vai mostrar isso para todos nós, como tem mostrado, e a gente já tem testemunhado aqui. Feche os teus olhos, eu quero orar pela nossa vida financeira. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai amado, por cada fiel ofertante, por cada fiel contribuinte com o dízimo, Senhor. Meu Deus, essa é uma fé que o Senhor colocou no nosso coração, e a Tua palavra, meu Deus amado, nos dá base, Senhor, para exercermos essa fidelidade, e também, ó Deus, desfrutarmos das bênçãos contidas nesse ato. Então nessa hora, nessa noite, nós oramos, ó Pai, continua abençoando com prosperidade, continua abençoando com fartura, meu Pai, em nome de Jesus, que as portas, que as janelas dos céus se abram, ó Deus, e bênçãos sem medidas sejam derramadas, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Bênçãos, ó Pai, espirituais, bênçãos financeiras, bênção na saúde, bênção na família, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos. O Senhor é aquele que abre portas, e a porta, meu Pai, que o Senhor abre é para trazer bênção e sustento para a nossa casa, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Como o Alexandre falou aqui no início, compartilhe esse vídeo. O culto está chegando ao final nessa noite, mas ele fica aí disponível no YouTube, então você pode compartilhar esse link com os seus contatos, mande mesmo para a sua família. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da pregação. É importante também você deixar o seu like lá, aquele joinha que tem quando você clica, ele fica azulzinho, isso vai ajudar na divulgação também desse vídeo. Faça isso e você estará contribuindo mesmo da sua casa na pregação do Evangelho. Nós teremos outros cultos como esse, enquanto a igreja não estará de portas abertas, a gente continuará aqui pregando, a gente continuará aqui enviando esses vídeos para a sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, amém? Deus abençoe todos vocês, tenham o restante de semana abençoado, e sábado às 10h30 da manhã, nos encontramos de novo aqui, para glorificar e celebrar o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, e eu quero despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém.